Fala galera do Aprenda.com, estamos aqui de volta agora para resolver uma questão sobre o assunto da nossa última videoaula de estatística, medidas de tendência central. A gente separou uma primeira questão, onde diz o texto: a tabela a seguir informa o número total de medalhas que o Brasil ganhou em Olimpíadas no período entre 1964 e 2008. A soma da média com a moda ou modas e a mediana referente ao número de medalhas nesse período é igual a... Observe então que a nossa questão pede para a gente determinar as três medidas de tendência central: média, moda ou modas e a nossa mediana. Certo? Quando a gente tem que calcular as três, a minha sugestão é que a gente comece sempre pela moda, porque a moda não é algo calculado, é simplesmente observado. Então aqui nós temos 12 resultados, 12 edições das Olimpíadas com as quantidades de medalhas que o Brasil alcançou em cada uma delas. E se a gente reparar, existem algumas quantidades de medalhas que apareceram em mais de uma edição, que se destacam mais do que outras. E a gente viu que moda é isso, é o elemento que aparece mais vezes, que se repete mais vezes. Só que essa tabela tem uma situação em particular, muito característica, que nós temos mais de uma moda. Observe que a quantidade de medalhas que o Brasil alcançou na Cidade do México, 3, foi exatamente a mesma que ele alcançou em Barcelona. Ou seja, temos duas aparições, dois registros de 3 medalhas conquistadas. Assim como acontece com 2 medalhas que aconteceu na Olimpíada de Munique e na de Montreal. 2 aparições também, 2 ocorrências. E o mesmo acontece com a quantidade de medalhas em Atlanta, 15 medalhas, e em Pequim, na China, 15 medalhas. Observe que essas 3 quantidades tiveram uma frequência igual para as 3 e que se destaca com relação às demais. Então nós temos, nesse caso, 3 valores diferentes para a moda. A gente diz então que essa é uma amostra polimodal, porque tem mais de um valor para a moda. 2, 3 e 15. Polimodal. Ok? Então a moda é sempre a sugestão inicial, por quê? Porque não é calculado, é apenas observado. Nosso próximo item, vamos para o cálculo da mediana. Mediana, eu preciso inicialmente saber quantos registros eu tenho na minha amostra. E nós vimos que nós temos 12 registros na nossa amostra. 12 registros. E com 12 registros, uma quantidade par de elementos, então nós temos ao todo 12 e eu preciso dos elementos centrais. E vimos que quando a quantidade de elementos é par, existem 2 elementos centrais. Como eu faço para saber a posição deles? Dividimos por 2, 12 por 2, 6, sexta posição, mas como nós precisamos de 2 elementos centrais, pegamos ele e o próximo. Então teremos os elementos da posição 6 e 7. Só que para eu pegar esses elementos, eu não posso pegar na tabela do jeito que ela está. Lembra que a minha tabela precisa estar ordenada, os elementos precisam estar ordenados de forma crescente ou decrescente. Então, se nós formos enumerar os nossos elementos de forma crescente, nós temos uma medalha, seria o primeiro, em ordem crescente. 2 apareceu 2 vezes, então segundo e terceiro elemento, 2 e 2. O elemento 3, na ordem crescente, aparece 2 vezes, então seria o quarto e o quinto elemento na sequência. O elemento 4 seria o meu sexto elemento, e o 6 seria o sétimo elemento. Então aqui estão os 2 elementos que ocupam a posição sexta e sétima posição. Então, achados os elementos centrais, nós tiramos uma média entre esses elementos. Soma e divide por 2. 4 mais 6, 10, por 2, 5. Achamos a nossa mediana. E por fim, a nossa média aritmética. Média aritmética, lembra, é somar todos os nossos elementos e dividir pela quantidade de elementos. Então, se nós somarmos todos os elementos, somei da maneira como eles aparecem na nossa tabela mesmo, dividir por 12, que é a quantidade de elementos. Essa soma vai dar 81, que por 12 dá 6,75. Então tivemos 3 modas, uma mediana igual a 5
e uma média de 6,75. O exercício pedia a soma desses valores. Então, a soma desses valores, 2, 3 e 15 da moda, mais 5 da média, da mediana, e 6,75 da nossa média, totalizando 31,75, o que nos dá a nossa alternativa B. Beleza? Então, essa foi a nossa questão de estatística. Aguarde que teremos outras questões envolvendo estatística. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e também acompanhar as redes sociais no Instagram, @aprenda.com. Valeu, galera, e até a próxima.